Você sabe o que são os ETFs? Os ETFs são os Exchange Traded Funds, que são fundos de ações negociados em bolsa que acompanham um determinado índice ou um mercado. No Brasil, por exemplo, nós temos o BOVA11, que é um ETF que acompanha o Ibovespa. E ele funciona como qualquer outro fundo. Os cotistas compram cotas desse fundo, o dinheiro arrecadado pelo fundo é usado para comprar ações, e no caso dos ETFs são ações compradas na exata proporção do índice que ele acompanha. Então, se o índice sobe, o fundo sobe junto, o ETF sobe junto. Por exemplo, se o Ibovespa subir, o BOVA11, que é o ETF que acompanha o Ibovespa, vai subir. Se o Ibovespa cair, o ETF, o BOVA11, vai cair. A grande vantagem é que os ETFs são negociados em bolsa. Então, tem uma facilidade muito maior para você negociar, para você comprar e vender as cotas desses fundos. E assim como todos os fundos de investimento, os ETFs também possuem as taxas de administração, mas normalmente elas são bem mais baratas do que no resto do mercado. Por exemplo, a taxa de administração do BOVA11 é de 0,1%. Ele paga a BlackRock, que é a gestora do BOVA11. Agora, vale a pena investir em ETF? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que analisar as características básicas desse tipo de investimento. A primeira característica é que o ETF é um investimento indireto em empresas. Ou seja, em vez de você comprar ações daquela empresa, você compra um ETF, um fundo, que vai conter ações daquela empresa. Por exemplo, o ETF chamado QQQ. Ele acompanha as 100 maiores empresas da Nasdaq. Esse ETF vai comprar ações das 100 maiores empresas da Nasdaq pelo índice Nasdaq 100. E se você for um cotista desse ETF, se você tiver cotas dele, você não vai ser acionista dessas empresas. Você vai continuar sendo um cotista, você vai ter uma cota de um fundo que tem ações daquela empresa. Isso possui algumas diferenças em relação até aos sócios minoritários da empresa. Por exemplo, tem alguns ETFs que não repassam dividendos, reinvestem nas próprias ações. Enfim, é uma série de coisas. A segunda característica de investir através dos ETFs é que o ETF ele representa um investimento passivo em ações. Isso porque o ETF ele não tem uma gestão ativa, não tem um gestor que escolhe quais ações ele vai comprar para aquele fundo. Não, ele simplesmente acompanha um índice. Então o gestor ele vai olhar o índice, a porcentagem de cada ação naquele índice, ele vai ver a carteira que ele tem das empresas no ETF que ele está gerindo, ele vai ver se houve alguma variação desde a última vez que ele fez as compras, e ele vai comprar para recompor aquele percentual que cada empresa ocupava originalmente no índice. E sempre que o índice muda também, dá um valor maior, uma porcentagem maior, um espaço maior ou menor para alguma empresa, o gestor do ETF que acompanha aquele índice, ele também tem que fazer essas mudanças para readequar o ETF ao índice. Por exemplo, o ETF chamado VOO, é um ETF que acompanha o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse índice, esse S&P 500, ele é formado pela Standard & Poor's, não é por um gestor de ações ou por algum administrador de ETF. O administrador do ETF, desse ETF VOO e de qualquer outro que acompanhe o S&P 500, ele só vai analisar, só vai olhar o que a Standard & Poor's colocou naquele índice do S&P 500, qual a proporção que cada empresa, cada uma dessas 500 empresas tem no índice, e ele vai refletir isso no fundo que ele está gerindo, naquele ETF. Então ele vai comprar mais ou menos ações daquelas empresas conforme elas são representadas no fundo, no índice. Então ele não vai ter nenhum poder de tirar uma ação ou de colocar uma outra ação que ele acha que é boa. Não, o ETF vai acompanhar especificamente aquele índice. Uma terceira característica do investimento em ETFs é que ele representa um investimento genérico em um mercado. Por exemplo, o ETF VNQ, que é um ETF de REITs dos Estados Unidos. O investidor que investe nesse ETF, no VNQ, ao invés de ele comprar ações daqueles REITs pela Bolsa dos Estados Unidos, ele compra cotas desse ETF. E dessa forma, ele está se expondo de forma genérica ao mercado imobiliário dos Estados Unidos. Ele não está se expondo a uma empresa específica, a um REIT específico que negocia imóveis nos Estados Unidos. Ele está se expondo a uma cesta, a um conjunto, a um índice de ações de empresas que negociam esses imóveis dos Estados Unidos. Ou seja, um investimento genérico naquele determinado setor, naquele determinado mercado. Muitas pessoas usam o termo stock picking para designar a escolha específica de ativos, de ações para uma carteira. Nesse sentido, os ETFs são o oposto do stock picking,
Porque ao invés de escolher uma determinada ação ou outra ação, aquele fundo vai acompanhar um índice investindo em diversas ações e às vezes até em todas as ações, todas as empresas daquele mercado específico. Ou seja, ocorre uma exposição genérica a um mercado, uma exposição genérica a um índice. Então a gente pode caracterizar o investimento em ETFs como sendo um investimento passivo, indireto e genérico. Se esse é o seu objetivo como investidor, o ETF é uma excelente opção para você investir. Esse tipo de investimento possui diversas vantagens. A primeira delas é a facilidade de você escolher, porque você não tem que ficar estudando especificamente quais ações, quais empresas você vai colocar na sua carteira, quais você vai deixar de fora. Você simplesmente escolhe um ETF de um índice ou de um mercado que você entenda ser promissor e compra as cotas daquele ETF. Dessa forma você vai estar se expondo de maneira genérica àquele mercado sem ter que estudar as empresas que atuam naquele mercado. Uma segunda vantagem é a despreocupação, porque você não tem que ficar preocupado em acompanhar as suas empresas no dia a dia, em ver como elas estão saindo, se estão saindo bem, se estão saindo mal, se a receita está aumentando, se o lucro está estável, está caindo. Você elimina toda essa preocupação com a sua carteira no seu dia a dia. Isso porque todo ETF, todo bom ETF, ele é muito diversificado. Então, o que uma empresa ou outra representa naquele fundo vai ser uma porcentagem muito pequena, de forma que ainda que a empresa quebre, isso não vai fazer uma alteração tão grande assim no rendimento daquele ETF. A terceira vantagem é que o ETF sempre vence o mercado. Lá nos Estados Unidos, tem uma preocupação muito grande em vencer o mercado. Você sempre fala, fulano venceu o mercado, então esse fundo venceu o mercado, então você tem que vencer o mercado. Então, você está perdendo para o mercado. Essa é a principal preocupação deles. E, na verdade, 99% dos gestores acaba perdendo para o mercado. Então, já foram feitos diversos estudos disso. Você tem muito mais chance de ganhar dinheiro se você acompanhar o mercado do que se você ficar comprando ação, vendendo ação, fazendo trade. As suas chances são muito melhores se você investir num ETF e deixar o seu dinheiro parado, porque ele vai acompanhar o mercado e provavelmente todos aqueles outros gestores vão perder para o mercado. Nos Estados Unidos, o investimento em ETF é muito comum. Tem gente, na verdade, que só investe em ETF, não investe em mais nada. Pega todo o dinheiro da poupança da economia, escolhe 2 ou 3 ETFs e deixa lá nesses fundos. E a pessoa acaba se dando bem, porque como o mercado sempre vai bem, o mercado no longo prazo sempre tende a crescer, a subir, o investimento dessas pessoas também se dá bem, também eles têm um rendimento muito bom, muito acima da média. E lá nos Estados Unidos existem diversos ETFs sobre diversos índices, diversos mercados, tem uma variedade muito grande. Então é muito bom você fazer esse investimento lá. Aqui no Brasil, infelizmente, o mercado de ETFs ainda é muito incipiente, ainda está muito no início. Nós temos poucas opções, poucos ETFs, pouca variedade para você conseguir investir e fazer um bom investimento. Então aqui no Brasil ainda é pouco recomendado o investimento exclusivo em ETFs. Mas mesmo nos ETFs dos Estados Unidos, no mercado de ETFs dos Estados Unidos, existem problemas. Existem desvantagens de se investir em ETF, que são desvantagens genéricas, não só dos Estados Unidos, mas também em relação aos ETFs aqui do Brasil e de outros países. A primeira dessas desvantagens é a existência de várias tranqueiras, de várias empresas ruins no meio dos ETFs, junto com as empresas boas. Todo índice ele é composto por empresas boas e empresas ruins, e a maioria dos índices acaba tendo mais empresas ruins do que boas. Se você pegar o S&P 500, por exemplo, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com certeza, a maioria não são empresas boas para você investir, mas tem algumas poucas empresas que são muito boas, e essas poucas empresas boas fazem com que o índice dispare, com que o índice esteja sempre em constante ascensão. Se você for ver, a maior parte da boa performance dos ETFs pode ser atribuído a apenas poucas empresas que compõem aquele índice. Então, se você pode escolher investir apenas nas empresas boas que compõem aquele índice, por que você vai comprar um ETF e levar para a sua carteira várias empresas que são ruins? Não faz sentido você comprar empresas ruins junto com empresas boas. Se você tem a possibilidade, se todas essas empresas negociam, têm o capital aberto, você consegue comprar ações delas especificamente na bolsa, então não faz sentido você levar as empresas ruins junto com as boas. Isso vai acabar piorando a sua carteira e ela vai acabar não tendo um rendimento tão bom quanto ela poderia ter no longo prazo.
Uma segunda desvantagem que a gente pode citar são as oscilações irracionais dos ETFs. Isso porque, ainda que as empresas daquele determinado índice, ou as principais representantes, as que têm um maior percentual daquele determinado índice, ainda que elas estejam indo muito bem, uma semana que elas estão subindo pra caramba, se tiver uma conjuntura econômica ou política ruim no país, isso vai representar uma queda no preço do ETF. Ou seja, ainda que as empresas que compõem aquele índice estejam com o seu capital subindo, estejam se valorizando, pode ser que por outras questões, por outras circunstâncias da vida, da economia, da política, o ETF, as cotas do ETF estejam se desvalorizando exatamente naquele mesmo período. Então isso também deve ser algo a se levar em consideração antes de investir em ETFs. E um terceiro problema que a gente pode analisar é que as pessoas, quando elas buscam os ETFs, normalmente elas buscam por preguiça, porque elas não querem ter o trabalho de estudar as melhores empresas, de analisar quais são os melhores ativos e de investir naqueles ativos especificamente, de acompanhar eles na sua carteira no longo prazo. Só que hoje em dia, essa preguiça não faz muito sentido, porque está cada vez mais fácil você obter informações boas, claras, consistentes sobre as empresas que têm o capital aberto. Existem diversos sites, diversos lugares na internet que você consegue encontrar essas informações de maneira muito fácil. Então, hoje em dia, o stock picking, ou seja, a seleção das melhores empresas para se investir, não é apenas para os espadachins da bolsa, como disse o André Jakuski há pouco tempo numa entrevista. Não, qualquer pessoa hoje em dia tem condições de fazer uma análise simples, rápida, fácil e de escolher as melhores empresas da bolsa e colocá-las na sua carteira. E também nada impede que você mescle o investimento em ETFs com o investimento via stock pick, ou seja, escolhendo as melhores empresas. Você pode ter parte da sua carteira destinada a investimentos de forma genérica, através dos ETFs, em índice ou em mercados, e parte da sua carteira destinada ao stock picking, em que você vai escolher as melhores empresas para fazerem parte da sua carteira. Então, para responder se vale a pena ou não investir através dos ETFs, vai depender muito do seu estilo de investidor, dos seus objetivos com os seus investimentos. Eu, particularmente, não curto muito esse investimento via ETF. Eu prefiro muito mais escolher as empresas, estudar as empresas de maneira muito fácil, muito simples, que hoje em dia você consegue fazer pela internet, e escolher só as melhores empresas para colocar na minha carteira. Mas eu entendo que tem muita gente que não tem tempo para isso, ou até não gosta disso. A pessoa não gosta de entrar no RI da empresa, de olhar o balanço, de ver os números, de analisar a curva de risco. Tem muita gente que não curte fazer essa coisa. Eu curto, mas eu entendo que tem muita gente que não curte. Para essas pessoas, realmente o ETF é uma boa opção de investimento, porque ela vai te expor a um determinado mercado, a investimento em ações, na bolsa, a mercados que só tendem a crescer, a índices que são muito bem formulados, muito bem geridos, e vai te dar esse ganho, essa rentabilidade, essa exposição a uma renda variável muito boa, muito adequada, que são as ações. Então, se você não gosta, se você não tem tempo para estudar as melhores empresas e ainda assim quer investir em renda variável, quer colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio em ações, em boas empresas, os ETFs são uma boa opção para você. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha aprendido mais sobre os ETFs e saiba decidir se vale a pena ou não para você investir através dos ETFs. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos desse tipo. Tchau!